Olá, estudantes da EJA! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Sou a professora Vanice e nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Para a gente relembrar da nossa última aula, eu trouxe aqui uma frase. Vamos pensar um pouquinho nela? Olha só, chamar alguém pelo nome parece banal, mas é um jeito de dizer você é único. Lembram sobre o que nós conversamos na última aula? Sim? Será que a gente falou sobre o nome? Isso mesmo, nós falamos sobre nomes, nomes próprios, nomes comuns. E eu deixei uma atividade para vocês, que era pegar um documento que você tivesse aí, seu RG, por exemplo, e preenchesse lá seu nome completo e o nome completo da sua mãe. Estes dois nomes, lembra que na língua portuguesa nós temos alguns nomes um pouquinho mais difíceis, mas que a gente vai conhecendo? Então são os substantivos. Então aí vocês preencheram os substantivos, né? O seu nome próprio e o nome próprio da sua mãe. Para a gente iniciar as nossas descobertas, vamos lembrar um pouquinho do que é um substantivo. Olha só, substantivo comum. O substantivo comum é aquele que dá nome aos seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos, de forma genérica. Por exemplo, pessoa, gente, criança, cidade, país. Quando eu falo em cidade, falo em país, eu falo de vários, pode ser qualquer um, né? Nós temos tantas cidades, tantos países. Mas o que será que essa palavrinha genérica quer dizer? Ou então, quando a gente está indo, né, comprar um remédio, por exemplo, em que a gente pede lá para o farmacêutico, eu quero um remédio genérico, né? Por quê? Porque existem vários tipos daquele mesmo remédio. O que muda, talvez, é ali um nome, né, que é dado para aquele remédio. E aí a gente consegue comprar o remédio genérico porque existem vários. Isso a gente já viu também um pouquinho na aula passada. Vimos também sobre o substantivo próprio. O substantivo próprio é aquele que é utilizado para particularizar um indivíduo, uma cidade, um país, etc. Por exemplo, Vanice, Fabiola, Brasil, Curitiba. Então eu falo de alguém, de um determinado lugar. Então eu não falo mais de uma cidade qualquer. Eu estou falando de Curitiba. Eu não falo de um país qualquer. Eu estou falando do Brasil. E aí, para a gente estudar um pouquinho sobre os substantivos, eu trouxe uma música. Você conseguiu ouvi-la aí na sua casa? Não? Eu não consegui trazê-la aqui para vocês, né? Mas vou lembrá-la de quem é. Olha lá, do Djavan, e o nome da música era Maria das Mercedes. Eu vou ler aqui para vocês só para a gente refrescar a nossa memória. Maria das Mercedes, do cantor, né, Djavan. Eu tenho uma namorada, viva no interior. Maria das Mercedes, linda como um beija-flor. Ontem eu recebi carta dela, cheirando a fulô. Meu nego, estou intacta, pura, volte, por favor. Lembram lá que a gente olhou para esse trechinho da música e descobrimos quais eram os substantivos que ali existiam? Vamos relembrar? Olha lá. Namorada, Maria das Mercedes, beija-flor, fulô, carta. Lembram de fulô? O que significava? Flor. Ali ele usou uma linguagem poética, né? Por isso ele escreveu fulô, mas significa flor, que é um substantivo. Nego. E aqui nesse outro trecho, será que também temos substantivos? Vamos ler com a prof? Olha lá. Eu quis escrever para o velho endereço sobre tudo o que eu conheço da cidade grande. Como fui infame, esqueci o seu sobrenome. Se é Pereira, Moreira, Ferreira, só sei que acaba com eira, como aquela bananeira. Relembrando desse trecho, que substantivos a gente encontra aí? Vamos relembrar? Olha só. Endereço, cidade, sobrenome,
Pereira, Moreira, Ferreira e bananeira. Mas se a gente parar para pensar aí nessa música, eles não são substantivos todos iguais. Nós podemos pegá-los e separá-los entre próprios e comuns. Para ajudar nessa tarefa, olha só o que eu vou colocar lá. Todos eles: namorada, Maria das Mercedes, carta, beija-flor, flor, nego, endereço, cidade, sobrenome, Pereira, Moreira, Ferreira, bananeira. Vejam que eu trouxe a palavra flor escrita corretamente, não na linguagem poética, ok? Se nós observarmos todas estas palavrinhas, todos esses substantivos, você saberia me dizer qual deles faz parte lá dos substantivos próprios e quais deles fazem parte do substantivo comum? Vamos olhar de novo para a tela e eu vou deixar você pensar um pouquinho. Olha só. Conseguiu pensar? Sim? Vamos conferir juntos se o meu pensamento foi igual ao seu? Olha lá. Então aqui tenho todas as palavras. E nós vamos fazer um combinado. O que eu pintar de azul vai representar substantivo comum. E o que eu pintar de outra cor, lá pelo tom do laranja, vai ser um substantivo próprio. Vamos pensar juntos aqui comigo? Namorada. Será que quando eu leio essa palavra, eu sei que namorada é essa? Não sei. Então, é um substantivo comum, porque pode ser qualquer namorada. Outro substantivo comum, qual será que eu acho aí pra gente pintar de azul? Vamos pensar? Olhando lá pelas linhas, vamos olhar na linha de cima. Maria das Mercedes ou carta? Acertou quem disse carta. Eu não sei que carta é, portanto, é um substantivo comum. Vamos para a linha de baixo agora. Olha só. Beija-flor, flor, nego e endereço. Será que eu tenho substantivo comum aí? Vamos conferir? Olha lá. Beija-flor. Eu não sei qual beija-flor que é, portanto, é um substantivo comum. Flor, nego e endereço. Flor, porque também existem várias. Nego, porque pode ser qualquer pessoa que eu chamo com carinho, né? Que eu uso este apelido. E endereço, porque eu também tenho vários endereços, não é mesmo? Vamos para a linha de baixo. Será que eu vou encontrar substantivos comuns também? Olha lá. Cidade, sobrenome e Pereira. Acertou quem disse cidade. Lembra? Até lá na nossa explicação já dizia, né? Que quando eu tenho várias cidades, é um substantivo comum, quando eu não digo o nome desta cidade, não é? Sobrenome também. Opa, professora, mas eu aprendi que sobrenome também é próprio. Peraí, nós estamos falando da palavra sobrenome. E ela, quando eu a escrevo, eu não tenho certeza de que sobrenome é. Portanto, é um substantivo comum, porque pode se referir a qualquer sobrenome, certo? E lá na última linha, temos substantivos comuns? Olha lá. Temos a última palavrinha, bananeira. Viram só quantos substantivos comuns nós encontramos nessa música? E o restante, se eu não pintei de azul, não é substantivo comum. O que pode ser? Substantivo próprio. Vamos conferir lá? Maria das Mercedes. Vejam só, quando eu falo esse nome, eu individualizo. Eu estou falando daquela Maria, a Maria das Mercedes. Lá embaixo vão aparecer alguns sobrenomes. Pereira, Moreira e Ferreira. Também substantivos próprios. Por quê? São os sobrenomes que herdamos da nossa família. Portanto, eles fazem parte desse conjunto, diferente da palavra sobrenome. Ok? Trouxe aqui um exemplo que vai clarear um pouquinho mais
as nossas aprendizagens com relação a esse tema. Os nomes, né, os substantivos próprios e comuns. Olha só. Tenho ali duas frases. A namorada escreveu uma carta. Logo embaixo eu tenho Maria das Mercedes escreveu uma carta. Qual destas frases está ali usando um substantivo comum? Qual delas está usando um substantivo próprio? Vejam que as frases elas se repetem, mas o uso do substantivo não. Uma delas está usando um substantivo próprio e a outra está usando um substantivo comum. Vou pintar algumas palavrinhas para a gente refletir. Olha lá. Namorada. Maria das Mercedes. Acabamos de conversar sobre isso. Qual delas é um substantivo comum? Que eu posso representar qualquer pessoa. Acertou quem disse namorada. Pode ser qualquer namorada, né? Então, a namorada escreveu uma carta. Que namorada é essa? Não sei. Mas já embaixo, eu já identifico, eu particularizo. Eu estou falando quem escreveu a carta. Quem é que escreveu? Está pintado ali de vermelho. Maria das Mercedes. Portanto, ela é um substantivo próprio. Certo? Vou trazer mais alguns exemplos desta troca, né? Quando a gente pode substituir, por exemplo, quando eu uso um substantivo comum e posso usar também o substantivo próprio na frase, onde eu particularizo e onde eu uso de forma genérica. Olha só. Lá nós temos uma tabela, né? Então, substantivos próprios e substantivos comuns. Então, substantivos próprios. Maria das Mercedes. Eu poderia utilizar ali, além do namorada, poderia me referir a ela como uma mulher, não é mesmo? Então, quando eu me refiro a Maria das Mercedes, eu quero falar no todo, no substantivo comum, eu posso utilizar mulher. Mas quando eu falo lá também, ó, Djavan, é o nome de quem? De um cantor. Então, eu posso usar como substantivo próprio o nome Djavan e como substantivo comum, cantor. Temos ali também o nosso país, Brasil. Quando eu escrevo Brasil, eu me refiro a um nome próprio, nome da nossa terra. Mas quando eu quero me referir de forma comum, genérica, né? Eu posso usar a palavra país, certo? O mesmo acontece com a nossa cidade. Quando eu uso a palavra Curitiba, eu sei de que cidade eu estou falando, né? Portanto, é um substantivo próprio. Mas quando eu quero me referir à nossa cidade, né? Eu posso apenas usar como substantivo comum a palavra cidade. Mas aí, não só a nossa cidade, né? Podem ser várias delas, certo? Então, como a gente fez aquele combinado lá na primeira aula, cada vez que a gente conversa, que a gente aprende algo novo, a gente registra. Por que registrar, né, professora? Porque quando a gente registra, a gente volta lá para a leitura, a gente pode pesquisar de novo e refrescar tudo aqui na nossa cabecinha e sempre relembrar o que a gente está aprendendo, ok? Então eu vou colocar aqui na tela o registro sobre o quê? Sobre o que são esses substantivos. O que é um substantivo próprio e o que é um substantivo comum. Lembrem-se, vamos olhar lá para a tela, olha só. Você vai colocar a data. Lembram que a Prof. Vânia usa sempre ali aquela marcação, aquela linha preta? É para a gente não esquecer de pular a linha. Logo abaixo você vai colocar o título, que é algo que a gente utiliza justamente para marcar o que nós estamos aprendendo. Pulei novamente uma linha e aí vou começar a escrever o texto. Vejam, lembra do combinado que eu falei lá na primeira aula? Que eu sempre gosto de usar cores para marcar o que a gente está estudando? Porque quando a gente olha para o caderno, a gente já sabe, opa, tá falando ali sobre substantivo comum e sobre substantivo próprio. Está em cores diferentes, está em destaque. Então,
Então eu vou dar um tempinho aí para você organizar o seu caderno e a gente já volta.
conseguiu concluir aí a sua atividade? Registrou? Então lembre-se, ficou na dúvida? Volta para suas anotações, revisa e aí dá continuidade. Trouxe aqui uma nova atividade para a gente pensar. Olha só, se você tivesse que transformar, né? Olha lá, transforme a frase indicando o substantivo próprio e substituindo por um substantivo comum. Lembra que eu fiz aquela relação com a tabela? Olha a frase que está ali. Curitiba tem muitas árvores. Aonde está o substantivo? Pensa um pouquinho. Tem aí um substantivo próprio. Qual é ele? Acertou se você identificou o nome da nossa cidade. Isso mesmo, a palavra Curitiba está representando um substantivo próprio. Se você fosse reescrever esta frase, transformá-la, mudar ali a palavrinha Curitiba por um substantivo comum, como você reescreveria esta frase? Veja que você vai mudar só uma palavrinha ali, né? Talvez nessa transformação você tenha que acrescentar 2 palavrinhas. Mas o resto da frase seria a mesma. Como que eu posso mudar? Curitiba tem muitas árvores. Que substantivo eu posso usar, que ele é comum para representar Curitiba? Um tempinho e a gente faz a correção juntos. Olha só, vamos ver se você pensou igual a mim?
Aqui eu trouxe um jeitinho de reescrever esta frase, mas você pode ter feito de outra forma. Mas que substantivo comum a gente vai usar para substituir Curitiba? Que Curitiba é nossa? Nossa cidade. Então olha lá como eu reescrevi a frase, como eu transformei. A cidade tem muitas árvores. Vejam que eu coloco ali, ó, duas escritas, né? O a representando o artigo, né? A cidade, e a palavra cidade representando o substantivo. Será que você pensou diferente? Você usou outras palavras? Ou será que você fez parecido como o meu? Compartilha depois. Me mostra como você pensou. Ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre como esses substantivos também vão aparecer na escrita. Olha lá. Os substantivos marcam também a forma de escrita. Quem já viu este material colado lá na sala de aula? Com certeza vocês lembram, né? Que sempre tem exposto, às vezes lá em cima do quadro de giz da professora ou no fundo da sala, o alfabeto. E este alfabeto aqui, ele traz 4 tipos de traçados de escrita. Vocês já conhecem? Do lado esquerdo, vou pedir para que vocês observem lá, ó, as letras que estão ali do ladinho esquerdo, num preto bem mais forte, os traçados do alfabeto de imprensa. Percebam que a letra de cima, ela sempre vai estar em maiúsculo. E a letra de baixo no traçado minúsculo. E ao lado direito, vocês podem observar o alfabeto em letra cursiva. Você já viu algo escrito com alguma dessas letras? Com certeza sim, né? Já viu tanto em letra maiúscula ali de imprensa, que a gente conhece também como letra bastão, letra caixa alta, né? É a letra mais comum que a gente utiliza para escrita. Mas a gente não pode desconhecer estas outras. A gente costuma ver também a letra minúscula de imprensa, né? Nos livros, nas histórias, nos gibis. E a letra cursiva a gente vê pouco. Por quê? Porque é uma letra pessoal de cada um, né? A gente consegue fazer vários traçados ali no computador parecidos, né? Mas a letra cursiva é um traçado único de cada um e que aos poucos a gente vai aprendendo. Mas, prof, será que eu preciso aprender isso também? Veja, aqui nós vamos apenas conhecer esses tipos de traçados, não é mesmo? Porque agora na vida adulta, né, a gente pode escolher que letra a gente quer escrever. Vejam só a letra que eu escolhi. Olhem lá. Vocês estão vendo aí na tela uma escrita que eu mesma fiz. Com caneta, lápis, fotografei e coloquei aqui para vocês. Vamos ler juntos? Não importa a letra que você escolheu para escrever. O mais importante ao traçar as letras, as palavras e as frases é conseguir transmitir uma mensagem, se comunicar por meio da escrita e assim ser compreendido por todos à sua volta. Vejam que eu não usei nem o traçado caixa alta, a letra bastão, que são todas maiúsculas, não usei a letra cursiva. Eu escolhi a letra de imprensa minúscula. E é uma letra que eu uso todos os dias, né? Mesmo sendo professora, mesmo conseguindo ensinar a letra cursiva, a letra bastão, esta é a minha letra. E o mesmo vai acontecer com você. Você vai encontrar a melhor letra para fazer a sua escrita e se sentir confortável. Mas o mais importante, a gente precisa conhecer todas elas. Até porque não se sabe quando você vai receber uma carta escrita com traçado cursivo, não é mesmo? Então, a gente aos pouquinhos vai começar a ver essas letrinhas, certo? Agora, vamos entender um pouquinho como que as letras estão relacionadas de acordo com aquele alfabeto? Olha lá, palavra escola, escrita toda em caixa alta, né? Ou então letra bastão, imprensa maiúscula. E embaixo eu escrevi escola, letra de imprensa minúscula. Olha como elas se relacionam. Olha a mudança do traçado da letra E. Letra S ficou parecido.
Letra C, também. Letra O, também. Mas já na letra L, ó, percebemos algumas mudanças. Na letra A, também. Mas percebam que lá na palavra escola, lá na primeira escrita com a letra caixa alta, todas elas estão, né, do mesmo tamanhinho. Lá embaixo, todas em minúscula. Agora vamos ter uma mudança no nome da Tereza. Observe lá. Tereza toda em letra bastão. Tereza, opa, temos uma mudança. O nome da Tereza começa com uma letra maiúscula, mas o restante é em letra minúscula. Olha a relação. O T não teve mudança. O E sim. O R também. A letra E também. Z não teve mudança. E o A teve mudança. Por que será que o nome da Tereza começou com a letra T maiúscula? A resposta a gente vai descobrir agora, porque é um substantivo próprio, nome da Tereza, e portanto se escreve com letra maiúscula. Esta vai ser a regra. Substantivo próprio, vou sempre escrevê-lo com letra maiúscula, e substantivo comum em letra minúscula. Vamos ler as regras? Substantivo comum. Os substantivos comuns são grafados com a primeira letra minúscula. Grafados quer dizer, né, escritos. Por exemplo, pessoa, gente, criança, cidade, país. Todos, se eu for utilizar lá a letra script ou então a letra cursiva, que eu consigo, né, definir qual é a letra maiúscula ou minúscula, eu sempre vou usar letra minúscula. Certo? Vamos exercitar um pouquinho? Escreva lá no seu caderno, pule uma linha e escreva substantivos comuns. São escritos com a primeira letra minúscula. Por exemplo, e hoje a gente vai ter uma atividade diferente. Você vai fazer a escrita aí no seu caderno, mas eu vou ditar as palavras. Eu vou fazer aqui o som das palavrinhas e você vai fazer a tentativa de escrita aí no seu caderno. Vamos lá? Prepara tudo e eu já volto para fazer, para ditar para você as palavras.
vou ditar a primeira palavra. Vamos lá? Pessoa. Lembram do segredo do meu nome? Essa palavra também tem o mesmo segredo. Olha o som. Pessoa. Próxima palavra. Gente. Atenção pro som, hein? Ó. Gente. Terceira palavra. Comida. Comida. E a última palavra, cidade. Conseguiu escrever? Vamos conferir se você acertou? A primeira palavra, então, foi pessoa. Olhem lá a primeira letrinha. Aqui na letra script eu usei letra P minúscula. Gente. A mesma coisa. Comida. Também com a letra C em destaque, C minúsculo. E a palavra cidade também. Se eu fosse utilizar o traçado cursivo, como ficaria, Prof. Vani? Vejam que eu utilizei a mesma coisa. Lembra que eu escrevi lá aquela informação com a minha letra? Aqui eu escrevi com a minha letra também, utilizando o traçado cursivo. Se você já escreve, vamos ver se você acertou? Vamos ver como é que fica a palavra pessoa. Olha lá. Também com o segredo do meu nome, hein? 2 S's. Gente, comida, cidade. Agora, se você não escreveu, né, com letra minúscula, usou só o traçado caixa alta, pinte lá a primeira letra, para que você lembre que substantivo comum, a primeira letra é minúscula. E veja se você acertou. Pessoa, gente, comida e cidade. Conferiu? Vamos lembrar então, substantivo comum, vou encontrá-los aí em muitos materiais escritos com letra minúscula. E se eu vou escrevê-los, também. Já o substantivo próprio, como a gente já viu no caso da Teresa, o substantivo próprio, diferente dos comuns, são grafados com letra inicial maiúscula. Como ali o exemplo, ó, se eu vou escrever a palavra Brasil, falando o nome do país, letra B maiúscula. Renata, nome, né, da minha amiga, vou escrever com letra maiúscula. E o nome da cidade de São Paulo também, tanto o São quanto o Paulo. Certo? Vamos fazer um registro então sobre o substantivo próprio. Olha só. Substantivos próprios são escritos com a primeira letra maiúscula. Então, olhem os exemplos. Francisco, letra F maiúscula. Curitiba, C maiúsculo. Brasil, letra B em maiúsculo. Guaratuba, também. Terra, também. Se fosse no traçado em cursivo, mesmo jeito. Francisco, Curitiba, Brasil, Guaratuba e Terra. Lembrando que esse Terra é falando do nosso planeta, o nome do nosso planeta. Se você for escrever em letra caixa alta, né, letra bastão, lembre-se de pintar a primeira letra para marcar que no substantivo próprio a primeira letra sempre será em maiúscula. Vamos fazer essa tarefa? Copie do jeitinho que você conseguir. Lembre-se que o importante é tentar. Escolha a letra que você se sente mais confortável e registre o nome dos substantivos próprios.
Conseguiu registrar? Então, esta foi a nossa aula de hoje, sobre os substantivos próprios e os substantivos comuns. Encerro deixando uma frase para a gente sempre refletir. Estudar é a ação de tentar aprender algo que não se sabe ou que se deseja saber mais. Lembrando que a gente sempre está aprendendo, ok? Até a nossa próxima aula.